Bom, vamos lá, senhor, pessoal. Então, a aliança para Deus é como um contrato. A gente estava falando isso aqui mais cedo. A gente entrou naquelas reflexões sobre quebras de contrato, né? Então, a gente mostrou na vida real como funciona uma quebra de contrato. No nível jurídico, uma quebra de contrato é uma coisa muito mais séria. Envolve indenizações, envolve processos, envolve uma série de coisas. De qualquer forma, sempre vem aquele conceito principal que é o do corte. Há sempre um rompimento, há sempre uma quebra. Então, toda quebra de contrato. Então, a gente precisa estar atento nisso. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus propõe e faz guarda de alianças. Então, a nossa aliança com Deus é proposta por Ele. Entendeu? A proposta é por Ele. Nós podemos até nos dirigir a Deus para fazer votos, mas a aliança é com Ele. A aliança, quem propõe o termo é Ele. Então está ali, ó, Salmo 89, versículo 28, diz assim, ó, a minha benignidade lhe conservarei, eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Versículo 34 diz, não quebrarei a minha aliança, não até alterarei o que saiu dos meus lábios. Então aquilo que Deus nos promete, Ele cumpre. Deus, Ele não quebra nunca uma aliança. Nunca. Uma aliança com Deus pode ser quebrada? Pode, mas não da parte de Deus. Entendeu? Não da parte de Deus. Deus não quebra nunca. Sempre, se houver uma quebra de aliança com Deus, essa aliança é da parte do homem. É por isso que tem muita gente que me pergunta sobre judeus. Né? Então me perguntam sobre judeus. Quando Deus ele estabeleceu uma nova aliança, como é que fica a aliança com os judeus? Permanece firme. Nós aqui não estamos debaixo daquela aliança. Você entendeu como é que é? Como assim, pastor? Não mudou a aliança? Não mudou a aliança. A aliança com os judeus permanece firme. Porque ele não quebra a aliança. Está entendendo isso? Agora, nós não estamos debaixo dessa aliança. Nós não estamos debaixo dessa aliança. E os judeus também não precisam ficar debaixo dessa aliança. Essa aliança, ela é incompleta. Essa aliança com os judeus, ela não é plena. Mas Deus tem um pacto com aquele povo e ele vai cumprir tudo o que prometeu. Pastor, mas como é que faz se eles não creem no Senhor Jesus? Aí não é só com os judeus não, irmão. É com ninguém, não tem jeito. Não tem jeito. Haverá uma restauração? Sim, haverá um tempo, a Bíblia fala lá em Apocalipse, em que haverá uma restauração do Estado de Israel, mas ainda não chegou esse tempo. Vamos lá. 3 razões na Bíblia para se fazer alianças. 3 razões na Bíblia para se fazer uma aliança. Razão número 1. O mais fraco busca... Passa, Isaac. Busca proteção do mais forte. Nesse caso, entre nós e Deus, quem é que busca proteção? Pronto, muito bem. Então, amados, você vai ver ao longo das narrativas bíblicas, tem até um texto aí que eu separei, bem longo ele, mas ele mostra justamente, passa aí, Isaac, uma realidade entre o rei Baasa e o rei Asa. Baasa era um rei ímpio, mas ele era muito mais poderoso, muito mais forte, entre aspas, do que Asa, olhando pelos olhos humanos. E Asa propôs uma aliança com ele, justamente porque Asa se sentia mais fraco do que Baasa. E aí fala ali, ó, naquela passagem, haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. E eis que te manda um presente, prata e ouro. Olha aí, mas o que é que você está vendo aí nessa prata e ouro? É o que a prata e ouro? É o que, gente? Pronto, todo mundo tem que estar ligado. Muito bem, o símbolo da aliança é a prata e o ouro. Vai e anula teu acordo com o Baasa, rei de Israel, para que se retire
sobre mim. E sucedeu que, ouvindo uma asa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tis. Então não houve a batalha, a luta, a confusão que ia ter lá por conta disso, justamente porque manteve, eles fizeram esse pacto, essa aliança. Asa estava querendo detonar Israel. Segundo motivo, igualdade, para se assegurar de que haverá respeito mútuo. Vamos ler esse texto aí, Gênesis 3, capítulo 43 e 53. Na verdade, esse texto aí é até o texto de Adão e Eva, né? Então aí quando o homem cai, Deus aí estabelece uma... Não, eu anotei errado, amados. Não existe essa passagem na Bíblia. 43, 53. Deixa eu ver aqui se eu acho qual foi. Não vou encontrar. Porque não tem internet não, né? Tem. Deixa eu ver aqui, me deu o celular aí. Desculpem aí, eu fiz uma anotação errada. Aí eu vou ver se eu corrijo aqui. Só um minutinho, viu, amados? Tá chegando. Deixa quieto. Vamos lá. Eu não vou achar aqui agora, não anotei errado. Prometo que na próxima aula eu trago a correção direitinho. Tá certo? Porque é uma referência importante. Mas é a igualdade para assegurar que haverá respeito mútuo, né? Ou seja, os acordos que são feitos durante guerras para que um não ataque o outro. A gente vê isso muito trazendo aqui para os dias atuais, quando há a proposta de cessar fogo entre uma nação e outra, né? Então, essa proposta é um pacto, é uma aliança, é um acordo. É um acordo que se fecha, que se estabelece para que não haja essa agressão. É para manter a igualdade no respeito, né? Casamento é um tipo de aliança desse nível. É uma aliança de respeito, onde uma pessoa precisa respeitar a outra. Então, essa é a segunda razão pela qual se faz aliança. Amor e devoção para estabelecer devoção e o amor, assegurando amizade ou casamento. Então a gente pode citar aqui 1 Samuel 18:3, que é a aliança entre Davi e Jonatas. Então essa também é uma aliança de devoção, de amor e devoção. A nossa aliança com Deus também é de amor e devoção, da nossa parte, principalmente que Deus nos ama também. Ali tem algumas outras passagens que referem-se a isso, né? Então, Ezequiel 17, 11 a 21, Jeremias 34, 8 a 18, Malaquias 2, de 14 a 16. Então, essas são importantes mensagens e passagens também que vocês podem anotar. Então, esses são os três motivos. Vamos repetir aí quais foram os três motivos. O primeiro motivo, qual é, pessoal? Quem pode me dizer? Certo. Então, se faz uma aliança entre um mais fraco e um mais forte por proteção. Segundo motivo da aliança, segunda razão que se faz uma aliança é por respeito mútuo. Para o quê? Para não se desrespeitarem. Aí você pode ampliar esse entendimento.
Pessoal, preste atenção. Tem uma forma de você aprofundar bastante o seu entendimento sobre uma coisa, é você fazer sempre e daí. Toda vez que você tiver uma questão diante de você, você coloca o daí. Quando eu falar assim, vou voltar lá, nessa dia de devoção. Igualdade, e daí? O que significa igualdade para vocês? Quem pode me dizer? Mesmo nível, e daí? E daí? E daí? Você sabe o que é que isso faz? Você vai visitando camadas mais profundas do entendimento. Cada vez que você faz um e daí, aqui ele falou, hein? Você falou, ela falou, direitos iguais, respeitar o próximo como a si mesmo. Você está vendo? Ela já chegou até no versículo. Né? Cada vez que você dá um e daí, você vai se aprofundando. Toda vez que você for estudar um texto da Bíblia, que tiver alguma coisa, faça um e daí. Quando você for estudar para a sua faculdade, faça um e daí. Sempre, e isso vai te ajudar a fazer uma abertura de leque na sua mente muito grande. É uma técnica muito poderosa para aprendizado. Certo? E aí, o outro é o quê? O terceiro motivo? Amor e devoção. Né? E daí? E daí? E daí? E daí? O que é amar? Alguém pode me dizer o que é amar? Tem um casal ali. O que é amar? Eu só tô vendo vocês dois juntinhos. Os outros eu tô vendo tudo separado. Se tem mais um casal aqui. Cadê? Diga aí, o que é amar? E daí? E daí? Olha a pergunta dele, a colocação dele foi boa. É colocar o desejo do outro. Diga. Acima dos nossos desejos. É bom o questionamento que ela fez aí. Sabe por quê? Será que a gente ama, quando a gente ama, a gente está só preocupado com o desejo do outro? Vai mais além? E outra coisa, sobre o amor, que aqui faz parte da aliança. Se a gente olhar para Jesus, e a Bíblia disse que ele nos amou primeiro, quando ainda éramos o quê? Pecadores, né? E a Bíblia diz que Deus nos amou tanto, que a Bíblia fala tal forma, essa palavra tal forma, é praticamente não definir uma quantidade. Que entregou o seu filho unigênito, não é isso mesmo? Então, o que foi, quando ele entregou no nosso lugar, para Deus, vamos dizer assim, a expressão do amor de Deus valeu algo muito valioso, era o que ele tinha de... Isaac era o mais valioso que Abraão tinha? Era mais valioso que Abraão tinha? Tinha algo mais valioso para Abraão do que Isaac? Não. Tinha quem? Deus. Deus. Exatamente. Então, se a gente pega analogicamente, e daí? Bom, e daí que se Isaac era mais valioso, Deus era mais valioso para Abraão do que o próprio Isaac, que era o que Deus tinha de mais, Abraão tinha de mais valioso. Então a gente pode imaginar que, ainda que Cristo fosse algo mais valioso, de mais valioso que Deus tinha, se ele entregou por nós é porque
para Deus. Você sabe o que é amar? Esse é o conceito meu. É quando o outro vale muito mais para você do que qualquer coisa que você tenha ou que você seja. Então o outro está... você ia responder quase lá. Quando você disse assim, ó, quando eu coloco o desejo dela acima. Não é só o desejo dela, né? Quando você coloca ela acima de você. Amar isso. Amar isso. Agora veja só. Quando existe uma aliança onde os 3 elementos estão envolvidos, certo? Você vai ver que nessa aliança, o fraco é protegido pelo mais forte, há um mútuo respeito entre os dois, e ambos colocam-se sempre o outro mais alto do que ele mesmo. O resultado é que isso é mútuo. Quando eu coloco meu filho mais alto do que eu, no patamar da minha vida, e ele me coloca no lugar mais alto do que ele, ficamos no mesmo patamar. Entendeu agora? Como é que isso funciona, o processo da aliança de Deus conosco? Tem tudo a ver com isso aí. E aí vocês já anotaram, né? Anotaram aí as... Então, vamos ver agora 3 bases. 3 bases. Essa paradinha aqui foi estratégica, viu? É porque ele estava tirando uma foto. Aí, ó. Tem que sair bom na fita, né? Vai pro meu story. Você já me segue no Instagram? Já? Só ela? Aê! Palmas pra ela! Gostou? Maravilha. Pastor Underline Eclésio, viu? Pastor Underline Eclésio. Pode anotar aí. Quem já me segue no YouTube? Ninguém. Se você acha bom o conteúdo do Instagram, você vai ficar de babando do YouTube. Do YouTube? YouTube, todo dia, 7 horas da manhã, eu dou uma aula de Bíblia. Eu leio 2 capítulos da Bíblia, explico um por um, detalhe por detalhe. Se você quiser ficar fera na Bíblia, vai lá, todo dia, 7 da manhã, conecta no meu YouTube e assista lá. Cadê? Tá certo? Então vamos lá. 3 bases para estabelecimento da aliança. A gente viu o quê? Primeiro, 3 razões para se fazer aliança. São o que as 3 razões? Muito bem. Nota 10 para ela. 3 bases para o estabelecimento de uma aliança. Número 1. É o quê? É o... Então Deus chama para uma aliança. Né? Então Deus é quem chama. Foi o que eu disse sobre a aliança de Deus com o homem. Quem propõe é Deus. Toda aliança foi proposição de Deus. Porque o homem não tem condição de propor nada para Deus, amados. O homem simplesmente não tem condição de propor nada para Deus. Então é sempre Deus quem propõe para o homem. Então a primeira aí o exemplo, né, que a gente está vendo aí é de Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, que é a chamada de Abraão. Então é a proposta de Deus para Abraão: sai dessa terra, do meio de sua parentela. Certo? A segunda base é pelo olha aí. Pelo olha lá, ó. Pelo entrar, o homem faz a escolha de aceitar, ou seja, Deus mesmo em uma aliança, ele pode requerer ao homem que entre naquela aliança. Ele entre naquela aliança. Né? Então, o homem não pode fazer o que só Deus pode fazer, mas Deus não fará o que o homem deve fazer. O homem tem a responsabilidade de se comprometer completamente com a aliança de Deus, que Deus o chama a entrar. Isto faz pela fé e obediência. Israel falhou em entrar na aliança da terra por causa da incredulidade e desobediência. Aí está falando o quê? Deus tinha feito uma aliança com Israel, com os pais
de Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó, levou por meio de Moisés, mas o povo não obedeceu. Mais uma vez, ó, olha ali, ó. Isso se faz, veja ali naquela linha ali, ó. Isso ele faz pela fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Então, fé e obediência são duas coisas que estão conectadas a você entrar na aliança. Você precisa ter fé e obedecer. Até porque obediência vem sempre depois da fé. Depois da fé. Deuteronômio 20, 12, Hebreus 11, 8, Jeremias 34, 10, Ezequiel 16, 8. Passa aí, Isaac. E o terceiro é pelo guardar. As duas partes se comprometem a cumprir os termos. Nós vamos falar um pouquinho sobre termos ainda hoje, se der tempo. Falta só 15 minutos. Deus é um homem que guarda aliança. Deus é um Deus que guarda aliança. E assim requer do homem que guarde aliança. Então, além de você receber o chamado, você deve entrar no chamado e guardar os compromissos. São essas três bases para a aliança, né? Então, quando Deus te chama para uma aliança, para que você entre na aliança, não é automático. Você tem que aceitar. Quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Pronto, entrou na aliança. Agora você deve guardar a aliança. E o que é guardar a aliança? Tem os termos. Quais são os termos? Conhecer o Senhor, entrar em santidade, buscar cumprir os estatutos, ter vida com Deus e assim por diante. O que a gente pode determinar como o caminho da santidade. Né? As alianças divinas. Você encontra, identifica na Bíblia 8 alianças. 8 alianças. Certo? Agora aí tem que fotografar mesmo. Viu? Eu não sei se eu vou conseguir dar as 8 ainda hoje, mas vamos rapidinho aí para a gente vencer essa aula. Então a primeira é a aliança edênica. Qual foi a aliança edênica? É uma condicional encontrada em Gênesis 1, 26 a 31 e 2, 16 e 17, que traça as consequências. Passa aí, Isaac. O Isaac está aí de bobeira, rapaz. Do pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, sua desobediência determinou o destino de toda a humanidade. Na aliança edênica, Deus promete a Abraão que as bênçãos e maldições dependem da fidelidade da humanidade. Preste atenção nisso, que aí você tem termos específicos para isso. Certo? E por causa do seu pecado, a aliança prevê que o homem finalmente terá uma morte física e espiritual. Então isso daí foi a consequência da quebra da aliança. Foi o que? A entrada da morte física e espiritual. De novo. A segunda aliança é a aliança noética. Noética, com Noé, encontrado em Gênesis 9, de 1 a 18. A aliança noética é uma aliança incondicional que Deus fez com Noé e seus filhos após as águas recuarem e todos saírem da arca. Você viu a diferença entre uma e outra? A primeira edênica com Adão, ela teve condições. Essa noética, ela é incondicional. Certo? A Bíblia diz que Deus fez com que um arco-íris aparecesse no céu no dia e usou para prometer a Noé, assim como para toda a humanidade, que ele nunca mais iria destruir a terra e todos os seus habitantes sem um dilúvio mundial. Então tá aí. Sugiro que você bata a foto. Pega o celular e clique. Tá aqui, tem que... Aí é um slide, né? Eu posso mandar depois para vocês aí. Ah, vocês querem, né? Vocês gostam? Tá bom. Vou pensar até no final, viu? Até no final desse curso aí, eu vou pensar nisso aí, viu? Quero ver como vai ser a participação de vocês. Se ficar... Ai, viu? Tem um grupo, é? É? Pronto. Depois que me colocar, eu aí oro um pouquinho mais ao Senhor. Aí eu mando o link na nuvem, porque esse slide é muito pesado. Ele tem 26 MB, tem computador, tem celular. Vamos lá, aliança abrâmica.
encontrada em Gênesis. A aliança abrâmica é uma aliança incondicional, que Deus fez uma promessa a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações diferentes e que iria prosperar e ser abençoado. Através de Abraão veio a raça dos judeus, o sinal da aliança é a circuncisão. Circuncisão. Os detalhes da aliança de Abraão devem ser encontrados em Gênesis 12, 1 a 4, 13, 14, 17, 15, 1 a 7, 17, 1 a 8. Gente, é o seguinte, essa aliança com Abraão é uma aliança que ele seria uma bênção em muitas nações, mas a raiz, ou melhor, a herança, a geração é os hebreus. Os hebreus. E tem uma coisa importante nisso, que hoje vocês sabiam que 52% da riqueza mundial está na mão dos hebreus, dos judeus? 52% de todo o dinheiro do mundo pertence aos judeus. Isso aí é cumprimento da aliança. Exatamente. Vamos lá, então. Aliança mosaica. Vocês estão entendendo por causa desses nomes? Mosaica, noética? Muito bem, vocês estão inteligentes mesmo. Vamos lá. A aliança mosaica era uma condicional. Observe que tem as incondicionais e tem as condicionais. O que difere uma da outra? A incondicional é aquela que vai acontecer independentemente da sua fé e obediência. E a condicional é aquela que depende de termos. Então a aliança mosaica é uma aliança condicional que Deus fez entre ele e Moisés, encontrada em Êxodo 21 a 31, 18. Nessa aliança continha os mandamentos de Deus que Deus deu aos israelitas por eles descobrirem a vontade de Deus para governar o povo. Na teologia cristã, os termos aliança mosaicas, que são mandamentos, estatutos e juízos, expiraram na cruz, quando Jesus morreu pelos pecados dos homens e que começou a nova aliança. Vocês observaram uma coisa, que a única aliança que tem um rompimento é a mosaica, todas as outras permaneceram. Você se lembra do que eu falei aqui sobre isso mais cedo? Sobre a permanência das alianças? Certo? Então aqui, mesmo assim, esse expirar, né? Porque é o seguinte, irmãos, tem pouca gente que sabe, todo mundo acha que quando se fala em lei, se fala em 10 mandamentos. Mas não é. Você vai estudar o judaísmo, você vai descobrir que o que eles chamam de lei é Mishnah. Mishnah e Mishvot. Mishvot é leis, lei no plural. Essa palavra, eles têm hoje lá que cumprir o que eles chamam de leis e preceitos, que a gente acha que são 10, na verdade são 613. 613. Por isso que Jesus diz o que é dizer, vocês impõem fardos tão pesados que nem vocês mesmos carregam. Não tem essa palavra na Bíblia? Então é disso que Jesus está falando. São 613. E se você vê cada uma, você sabe que tem lei até para quando o cara está lá no banheiro fazendo pum-pum? Falando sério. Estou falando sério. Então, isso não pode ficar no vídeo não, viu? Entendeu? Mas eu estou falando sério, é muita coisa. É muita coisa. Vestes, talit, eles têm... você já ouviu falar dos filactérios? Tudo aquilo dali são nas roupas deles. As roupas deles têm uns sininhos assim, ó. Que eles vão passar... Aquilo tem um significado, é uma mishivot, é uma mishivá. Tem aquelas franjas, Jesus fala, né, de franjas e filactérios. Então as franjas são as franjas que saem das vestes deles, cada franja daquela tem um significado. E o filactério é uma peça, uma caixinha, onde dentro dessa caixinha eles escrevem o Shema Israel. Shema Israel ouve Israel, o seu Deus é o seu único Deus. E eles escrevem isso através de um escriba, colocam dentro de uma caixinha e amarram aqui na testa e fica com aquela caixinha aqui, ó, na frente da testa, ou aqui no braço, ou no braço ou na testa. Isso é filactério. Então, se você for hoje lá em Israel, você vai ver pessoas vestidas assim ainda. Né? Os ortodoxos, os mais ortodoxos, que são essa geração dos fariseus. Né? Porque os fariseus são os judeus ortodoxos. Vamos continuar. Aliança Palestina. Detalhes da aliança israelita, também chamada de israelita, viu, gente? Palestina, israelita, também isso aí.
Certo? Em Deuteronômio 31:10, algumas pessoas têm se referido a essa aliança como a aliança palestina. No entanto, a Bíblia não se refere assim a ela. Assim, Deus fez uma promessa incondicional aos filhos de Israel, de que ele vai dar-lhes uma terra própria. Esse pacto também inclui a disposição de que quando a terra for dada para essa nação, as pessoas vão estar todas unidas, mais uma vez servindo a Deus, e seus inimigos serão destruídos. O que é a aliança palestina? É a aliança pela terra prometida, certo? De entrega da terra prometida, que hoje é o território da Palestina. A gente sabe que existe esse território da Palestina e que é motivo de guerra até hoje. Aliança davídica. A aliança davídica é a promessa incondicional de Deus a Davi de que ele teria uma dinastia eterna, encontrada em 2 Samuel 7, de 4 a 16, 1 Crônicas 17, de 3 a 15. As disposições da aliança davídica giram em torno de 3 componentes principais: o trono eterno, o rei eterno, Jeremias 32, 21, e um reino eterno. O cristianismo traça a linhagem de Davi a Jesus, que era descendente de Davi há muitas gerações, e vê Cristo como legítimo herdeiro. Cristo como legítimo herdeiro. Então, Cristo é um reflexo dessa aliança davídica. E, finalmente, a nova aliança. A nova aliança é aquela mencionada muitas vezes em todo o Antigo Testamento, a promessa de uma futura era messiânica. Cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Messias prometido que preside a nova aliança. A principal referência da nova aliança é encontrada em Jeremias 31, 31, 40 a 40. É uma aliança incondicional que foi estabelecida entre Deus e toda a humanidade, que opta por participar de uma vida de obediência e de uma nova fonte eterna de salvação. Hebreus 5, 9. Vista no cristianismo como uma promessa de Cristo, uma das disposições inclui a liberdade das leis criadas na aliança mosaica. Então, aqui é a última das alianças, é a aliança que a gente está vivendo nesse momento, que é a nova aliança. Finalmente, um componente importante da aliança é o juramento. Então, o juramento é uma solene confirmação de apoio a uma declaração que se faz uma promessa. Então, toda aliança precisa de um juramento. Toda aliança se estabelece um juramento. Quem já casou aqui? Casamento, foi que disseram lá para você? Teve o juramento de quê? Juramento de fidelidade, juramento de estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte. Hein? Você falou? Não? Até que Jesus volte? Hein? Às vezes acontece, mas foi um pastor, não? Por isso. Todo crente tem que casar na igreja, viu, irmão? Deixa eu contar uma história legal antes da gente. Que só tem mais um slide, então dá tempo eu contar essa historinha. Ó, você sabia que os casamentos antigamente eram feitos somente pela igreja? Não tinha casamento feito por cartório? Não tinha já cartório. Antigamente não tinha nem igreja. Antes de Jesus não tinha nem igreja. Mas os casamentos, quando a igreja chegou aqui, eram feitos na igreja e pela igreja. E a documentação era da igreja. Aí veio o Estado e tomou isso. E passou o casamento a ser do Estado. Começou a legislar. Certo? Legislar em cima do casamento. É por isso que a gente vê um bocado de maluquice aí. Certo? Hoje separar divórcio com um dia, anulação de casamento, união estável, tudo isso daí é coisa do Estado, quem inventa é o Estado. E a igreja tem se submetido a isso. Aí acontece o que aconteceu com vocês. O juiz de paz foi lá, falou tão rápido, que ele está ali só para ganhar o dinheiro dele, ele não está ali para abençoar. O pastor, quando casa, ele está ali para abençoar. Ele não está ali para poder simplesmente celebrar um documento. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a igreja precisa estar atenta. Certo? E se vocês tiverem ainda alguém aqui que não casou ainda, que está pensando em casar, quando casar, procura seu pastor e casa na igreja. Faz esse esforço. Vale a pena. Certo? Vale a pena. E cadê meu técnico?
Cadê meu contra-regra? Ele deve estar passando, deve ter sentido alguma coisa que desceu correndo. Deixa eu passar aqui. E o último tema, irmãos, é que toda aliança, ela tem termos que são as condições. Olha lá, ó. Olha como a gente pode ver isso, está aí no texto. Ó. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Então aí, ó, esse aí é o último slide nosso. Muito bem, estou em cima da hora. 3 minutos para as 9. Então tá de parabéns o pastor Eclésio. Consegui dar o conteúdo todo da aula, né? Então tá aí, gente. Então aí tá os termos e condições. Toda aliança precisa ter termos e condições. Todo contrato tem termos e condições. E assim a gente conclui essa aula de hoje. Tá bom? Valeu, brigadão. Deus abençoe a todos. Ele voltou aí correndo. Ok, valeu, gente. Até quinta-feira que vem, né?